pessoal, tudo bom? Que legal. Que legal. Olá pessoal, tudo bom? Que legal. Que legal. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui fazendo mais um vídeo. Glória a Deus por tudo. Nosso canal tem sido uma bênção. Nós temos recebido alguns feedbacks e nós temos estado bem felizes assim, porque o canal tem atingido o propósito, que é abençoar famílias, abençoar vidas. E o nosso propósito é que as pessoas levantem um altar de adoração ao Senhor dentro de suas casas. E esse propósito tem sido cumprido. Para você que não conhece ainda e não tem se inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, acho que no cantinho direito ou no cantinho esquerdo tem uma mãozinha, só clica ali e você vai se registrar no nosso canal, tá bom? Esse vídeo aqui especificamente nós estamos fazendo para as mulheres, o foco é nas mulheres. Nós fizemos um vídeo passado falando dos homens e nós estamos num período agora da quarentena, essa por causa do Covid-19. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo muito depois disso e já tenha passado tudo isso, mas esse momento é um momento muito difícil, onde as famílias estão dentro das suas casas e muitas vezes não têm o costume de ter um convívio um com o outro. Nós vemos pais saindo para trabalhar todos os dias, as mães saem para trabalhar, largam os filhos na creche e acaba que os cônjuges não conversam um com o outro ou acabam conversando somente muito tarde. Nesse período de isolamento, as pessoas começam a conversar, começam a ficar junto dentro das suas casas. E aí começam os conflitos, porque não estavam acostumadas antes a estarem juntas e agora tem esse conflito. Então nós temos ouvido muitas notícias de outros lugares, tanto no Brasil quanto no exterior. Um dado muito interessante é do Japão, que tem aumentado a mais de 40% o número de divórcios somente nesse período da quarentena. Aqui no Brasil nós tivemos o cúmulo, aqui numa cidade aqui perto, de uma mulher dar um tiro no marido, para você ver o nível de estresse que chegam as pessoas. Mas o interessante é nós sabermos o que Deus tem para cada um de nós, como homem e como mulher. Qual é o papel de cada um dos dois dentro do lar. Nós acreditamos muito de que quando nós assumimos o nosso papel e entendemos o papel do outro, nós conseguimos ter um lar edificado e conseguimos criar os nossos filhos edificando um altar de adoração ao Senhor dentro das nossas casas. E é importante a gente entender o que a palavra de Deus diz sobre isso. Tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Provérbios, no capítulo 14, que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa. E uma edificação, todos nós sabemos que ela é construída por detalhes. Quando nós enxergamos uma grande obra, uma grande construção, nós vemos que lá ela foi construída com pequenos tijolinhos, dia após dia. E assim também é o nosso lar. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então a mulher sábia, ela constrói a casa, ela levanta a casa. A mulher é o termômetro do lar. Quando a mulher está triste, as pessoas estão tristes dentro de casa. Se a mulher está feliz, a família também está feliz dentro de casa. Então a mulher é esse termômetro. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A palavra de Deus ainda continua dizendo, a segunda parte, que é a parte mais triste, que diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derriba. A palavra nos diz que a mulher tola com as suas próprias mãos destrói a sua casa, derriba a sua casa. Quantas mulheres nos dias de hoje nós temos visto não construindo, mas destruindo aquilo que Deus criou? A palavra de Deus diz que Deus uniu, não separe o homem. E quantas mulheres têm destruído esse lar? Vou pedir para minha esposa para nós lermos um texto bíblico, para nós elucidarmos um pouquinho mais acima desse texto e do papel da mulher nos dias de hoje. Amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura da palavra que está lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18. A partir do versículo 18, queridas e queridos, né? Por quê? Porque a palavra de Deus é o nosso manual de instruções. Nós nos baseamos na palavra
para adorar a Deus, para criar um altar de adoração a Deus dentro do nosso lar. Sem ela, nós não conseguiríamos. É o nosso manual. É um manual de instruções para a nossa vida. O nosso Deus Criador nos criou a imagem e semelhança dele. Ele é um Deus perfeito. Tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz é maravilhoso. Ele nunca erra, nele não há falhas. E nós fomos criadas por este Deus Todo-Poderoso. E ele nos deixou esse manual de instruções, que de nada vale, queridas, se nós não abrirmos, não meditarmos, não estudarmos a palavra de Deus e nos deixarmos ser transformadas por ela. Porque conhecer a palavra, muitas pessoas conhecem, inclusive o inimigo conhece muito bem a palavra, né? E usa da palavra para nos atingir muitas vezes. Então, que nós possamos orar, ler a palavra, ler este manual de instruções e nos permitir ser transformadas por ele, para que nós possamos ter entendimento e discernimento das coisas, do certo, do errado, de como devemos agir dentro da nossa casa. Amém? Então vamos ler ali Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como ele lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém. Amém. Aqui o nosso Deus, o nosso Criador, Todo-Poderoso, nosso Redentor, ele nos deixa bem claro quem nós somos e para que fomos criadas. Nós somos auxiliadoras, auxiliadora idônea. A auxiliadora é uma ajudadora. E Deus fala aqui que não é bom que o homem esteja só. Por que Deus disse isso, que não era bom? Porque o homem precisava de uma companheira. Então nós somos companheiras, nós somos boa companhia, nós somos ajudadoras. Nós estamos sob a missão de ajudar o homem. Idônea, o que é auxiliadora idônea? Idônea é apta, é capaz. Nós somos ajudadoras, ajudantes capazes de auxiliar os nossos maridos, auxiliar os nossos filhos, manter a paz dentro do nosso lar, manter a alegria dentro do nosso lar. Como você, mulher, tem se sentido hoje dentro da sua casa? Não é verdade, amor? Amém, amém. Glória a Deus. É verdade. Entender como a mulher se sente na sua casa hoje é importante. Porque nós vemos que nesse momento, nesse período, as mulheres, elas têm muitas vezes não cumprido o papel pelo qual deveriam cumprir de ajudadora, né? De realmente ajudar o marido na missão dele, ou de submeter-se, né? De ajudar ele na missão dele, sob a missão dele. Falando dos termos práticos assim da vida comum do lar, muitas vezes a mulher quer pedir as coisas para o marido ou exortar o marido, mas exorta da maneira errada. Porque muitas vezes exorta o marido mandando, xingando, gritando com o marido. E o marido, sendo o cabeça da família, instituído por Deus, se sente acuado, se sente triste, magoado, porque ele é subjugado pela mulher muitas vezes, menosprezado, diminuído pela mulher. E quando a mulher diminui, menospreza, insignifica o marido, aí é que ele não faz.
Porque as mulheres têm a tendência de pedir para as coisas para os maridos e acabam passando dos limites, né? Vamos então para a parte prática, Pastor Roger. Tu como homem de Deus, homem que ministra a outros homens, homem que vive dentro de casa com a sua esposa, eu gostaria que tu expusesse aquilo que os homens têm vivenciado dentro de casa, muitas vezes com mulheres que são cristãs de berço, que nasceram em berço cristão, mas que realmente não conseguem se colocar no lugar de ajudadora idônea, né? Muitas vezes são adversárias dos seus próprios maridos dentro de casa, né? Competem com seus maridos, se comparam aos maridos. Muitas vezes as mulheres que trabalham fora de casa têm um ganho, muitas vezes maior do que o próprio esposo, acham que por causa disso tem o poder de mandar e desmandar na casa, de desautorizar os seus maridos diante dos seus filhos, não é verdade? De tirar a autoridade do cabeça, do sacerdote do lar diante dos filhos, né? Então eu gostaria que tu relatasse um pouco isso para nós, tu como homem, como sacerdote. Amém. O que acontece, né? Geralmente as brigas, as dificuldades que um casal tem dentro de casa é porque uma das partes não quer fazer alguma coisa que a outra parte gostaria que essa fizesse. Não há concordância. Não há concordância, exatamente. Não há concordância e nem renúncia, né? Então, assim, falando um pouquinho para as mulheres, geralmente as mulheres pedem que os homens façam algumas coisas. E muitas vezes os homens não fazem isso que elas pedem. E o que elas acabam fazendo? Ultrapassando limites. Né? Então acabam tratando o homem da maneira errada. Como o homem é o sacerdote, é o profeta, é o mantenedor, é o provedor, é o protetor da casa, é instituído cabeça por Deus da família, dessa instituição família, que é a expressão de Deus aqui na terra. O homem se sente acuado, ele se sente triste, se sente magoado, se sente diminuído, menosprezado. Então, quando acontece isso, o homem ele trava e acaba não fazendo. Não. Ele deveria fazer e acaba não fazendo. Então, isso começa a acontecer repetidas vezes, né? E a mulher não se dá conta disso. Então, ela começa a brigar, começa a xingar, né? Então, o que a mulher deveria fazer? A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as suas próprias mãos a derriba. E a mulher de Deus, o que ela precisa? Ela precisa entender o papel dela. Qual é o papel dela aqui na Terra? Por que ela foi feita? Por que ela foi instituída? Por que ela foi construída por Deus? Né? Então, lá desde o Éden, Deus criou o homem. Mas Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus criou uma ajudadora, alguém para auxiliar, ajudar o homem. Então o que essa ajudadora, essa auxiliadora ela faz? Ela ajuda o homem, ela cuida, ela protege, ela ama, ela dá atenção. Então, lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 22, diz: mulheres sejam submissas aos vossos próprios maridos. Né? Então a mulher ser submissa ao próprio marido, isso não é uma questão de menosprezar a mulher, mas sim a questão de ela se colocar debaixo da missão do homem. Né? Então, se colocar debaixo da missão do homem, ela tem esse papel de auxiliadora, de ajudadora, uma missão instituída por Deus para auxiliar o homem. Exatamente. Então, muitas vezes, quando a mulher quer cobrar do homem, quer pedir, e ela passa dos limites, xingando, menosprezando, o homem trava. E ele acaba não fazendo. E aí, o que a mulher pensa? Eu vou aumentar a dose. Então, eu vou gritar mais, eu vou brigar mais, eu vou xingar mais. Então, quanto mais eu xingar e mais eu brigar, a tendência é que ele faça aquilo que eu estou pedindo. E acontece totalmente o inverso. O contrário. Então, de qual é a maneira que a mulher deveria tratar o homem? Então, falando um pouco para as mulheres aqui. Na hora de exortar o marido, é importante
exortar ele de uma maneira amorosa e afirmativa, afirmando quem ele é como homem. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você queira que ele faça algumas coisas em casa, de construção, ou arrumar uma porta, De reparos. reparos, ou reparar um armário, alguma coisa nesse sentido. Tu vai dizer para ele o seguinte: meu amor, tu é tão bom e eu gosto muito quando tu faz as coisinhas aqui em casa, porque é o nosso lar, é o nosso canto, é a nossa casa. Eu gostaria muito que tu consertasse isso, eu não quero chamar outra pessoa aqui para fazer, porque eu sei que tu é capaz, tu pode fazer, eu te amo tanto. E ao invés de nós fazermos uma lista de coisas para o homem fazer, te detém em uma só. Porque às vezes as mulheres colocam uma lista de coisas para o homem fazer e o homem acaba não fazendo porque na mente dele é um monte de coisa. E por que ele não consegue fazer? Porque a mulher tem características diferentes do homem. A mulher ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ela pensa que se ela passar uma lista para o marido para ele fazer, ele vai conseguir fazer aquilo, mas ele não vai conseguir. Como ela. Exatamente, só que para ele enxerga aquela lista é muito complicada, é muita coisa, ele já sai, ele já trabalha, ele já faz um monte de coisa. Para ele faz muita coisa, já lavou o carro, né? Já arrumou as coisas dele, então para ele é muita coisa. Então uma dica que eu dou para as mulheres aqui: se detenham naquilo que é mais importante para vocês, em uma só coisa. Então falem uma vez, dessa maneira amorosa, carinhosa, e depois falem de novo. E depois falem de novo, né? Mas afirmando ele, colocando ele para cima. A palavra exortação, ela quer dizer isso, jogar para cima, né? Então, exortar com amor, afirmando: amor, eu te amo tanto, tu é o nosso homem aqui da casa, tu é o nosso protetor, vamos arrumar aquele portão para ninguém entrar aqui em casa, eu te amo tanto. Então, jogar ele para cima. Quando as mulheres começam a menosprezar os homens vão ficando chateados, amargurados, cabisbaixos. Eles vão perdendo a essência que é dada por Deus para poderem liderar uma casa e uma família. Então eu quero dizer o seguinte: é papel da mulher ajudar o marido a ser o cabeça da família. Porque muitas mulheres, né, amor, reclamam de que nós não tem um cabeça, elas não têm um marido que busque a Deus, elas não têm. Só que muitas vezes que lidere os filhos, que lidere os filhos, que façam um devocional, né? Mas é muito do papel da mulher ajudar o homem a fazer isso, porque ela é ajudadora, ela é auxiliadora, ela está ali para quê? Para ajudar, para auxiliar, para cuidar, né? Então é importante a mulher se deter nesses detalhes. E eu gostaria de ressaltar também que muitas vezes a culpa não é do homem. Muitas vezes a culpa é da própria mulher, da própria esposa, que é uma esposa impositiva, que é uma esposa mandona, que nasceu com isso já arraigado, esse temperamento dentro dela, que recebeu isso da criação que lhe foi lhe dada, uma herança que nem ela mesmo gostaria de ter recebido. Mas são coisas que ocorrem com nós na nossa infância que nós não temos o poder de dizer: ah, não, isso eu não quero. Isso eu não quero, mamãe, com 2 anos de idade. Não é verdade? Muitas vezes nós recebemos heranças lá do passado, de tratamento do pai com a mãe, conosco, que nos afetam no nosso futuro. Né? E eu gostaria de deixar o meu exemplo, o meu testemunho aqui com vocês. Que eu sempre fui uma pessoa que fui criada para resolver e para fazer as coisas acontecerem. E o Roger já foi criado num lar onde, logo em seguida, após a separação dos pais, ele foi morar com o pai dele e sempre eles contratavam alguém para fazer essas atividades dentro da casa onde eles moravam ele e o pai. E aqui na minha casa não, era diferente, o meu pai fazia algumas coisas, mas a minha mãe também se metia muito para fazer e eu sempre pensei: depender de homem eu não vou, né? Até pelo passado que tive do relacionamento dos meus pais, então eu sempre pensei: não vou depender de homem nenhum. Então eu tinha o meu carro, eu fazia minha faculdade, eu tinha o meu trabalho, eu dirigia o meu carro, eu trocava meu pneu, furava o pneu eu que trocava. Quando nós começamos a namorar, furava o pneu do carro, a gente tinha um Fuca branco.
E eu que queria trocar, eu que trocava. Maravilha. Por opinião, a mulher não precisa nem ligar pro marido, ela já vai lá, troca o pneuzinho. Exatamente, queimava uma lâmpada, eu ia lá e trocava a lâmpada, eu tomava a frente, eu queria resolver as coisas, eu queria dizer, ó, eu faço, viu? Deixa pra mim, né? Aquela coisa. Porque eu fui criada assim. Eu não fui criada de uma maneira que eu sabia ser amada, cuidada por um marido, por um pai, não é verdade? Sim. Então essas coisas nós carregamos. E quando eu entrei para dentro do lar, quando eu fiquei com meu primeiro filho, que nós optamos por eu ficar em casa, né? Eu quero deixar bem claro que nós não somos contra mulheres que trabalham fora, não tem nada a ver de maneira nenhuma, mas isso é uma visão que Deus trouxe para nós, para nossa família, né? E o Roger me pediu que eu ficasse em casa. Para mim foi algo muito difícil, pois eu era uma pessoa muito ativa, muito determinada, trabalhadora, estudiosa. E eu entrei para dentro daquele lar e eu comecei a perceber de que eu tinha um marido, que eu tinha uma pessoa que eu podia contar. Porque com um filho pequeno, num país estrangeiro, longe de toda a família, que nós ganhamos nosso primeiro e segundo filho nos Estados Unidos, eu comecei a perceber, Deus começou a trabalhar em mim de que eu tinha um cabeça dentro da minha casa, que eu não era o cabeça do lar. E que eu poderia sim passar algumas tarefas e atividades para ele fazer, para que eu pudesse desempenhar o meu papel como mãe, né? Como cuidadora do meu lar, de fazer o alimento, de fazer a limpeza, e não tá trocando pneu, não tá trocando lâmpada, fazendo as coisas que são mais destinadas aos homens. E isso, amor, é importante tu dizer, porque tudo isso que nós estamos falando para as mulheres não é algo impositivo nosso para as mulheres, e nem é algo que nós queremos impor usando a palavra de Deus para as mulheres. Não. Isso é algo que nós vivenciamos, né? Nós vivenciamos isso e a gente sabe o quão doloroso isso é, o quão difícil é dentro de um relacionamento. E essas coisas elas precisam ser cuidadas e policiadas sempre, a vida toda. Porque todos nós carregamos o nosso Adão aqui dentro, né? Então nós temos que ficar dominando isso o tempo todo, tanto as mulheres quanto os homens. Né? Então isso é algo que nós vivenciamos, que a gente viveu isso no passado, que foi trabalhado e que Deus tem trabalhado ainda. Né? Então tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas e tenho a certeza que você que está nos ouvindo ou nos vendo hoje, pode ser que você não tenha tantos problemas assim. De que isso nunca vai ser resolvido na sua vida, de que volta e meia isso estoura, vem à tona, de uma rebeldia, uma insubmissão, uma vontade de passar por cima de tudo. Nós temos uma frase que a gente sempre diz, né? Mulher que toma a frente, o marido não vai para frente. Né? Então a mulher precisa se colocar no lugar, e no lugar pelo qual Deus colocou ela, que é para ajudar o homem. Aquela velha frase que tem, né, por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, é verdadeira. Porque um grande homem, ele é feito de uma ajudadora, de alguém que cuida, de alguém que levanta ele. Se hoje eu sou o homem que sou, eu devo muito isso à minha esposa, à minha mulher, né? Porque ela me ajudou a crescer, ela me exortou, ela me cuidou, ela me tratou. E uma coisa interessante sobre as mulheres, e fazendo essa ligação, essa relação, né, entre a expressão de Deus aqui na Terra e da Trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo, nós não podemos dizer que o Espírito Santo é uma figura feminina, mas nós podemos dizer que a mulher ela tem traços do Espírito Santo nela. Então ela é ajudadora, ela é aconselhadora, auxiliadora, né? Ela é aquela que convence, né, do pecado, do juízo. Espírito Santo que convence. Espírito Santo que convence, exatamente. Então ela tem esses traços femininos. Tu vê como tudo isso se encaixa, né? Como a célula, essa unidade família, ela é realmente o reflexo, a expressão de Deus aqui na Terra.
Então, por isso que é importante nós entendermos e separarmos muito bem os papéis para que as coisas não deem errado, né, amor? Exatamente. E é tão difícil, né, para nós mulheres, porque eu me recordo agora contando esse relato para vocês, compartilhando com vocês um testemunho pessoal meu. Eu me recordo me pegando, chorando, fazendo as coisas, porque eu disse, tu não sabe fazer mesmo, deixa que eu faço mais rápido. Ou quando o Roger fazia alguma coisa, parecia que nunca estava bem feito como eu achava que deveria ser, como os meus padrões de estar bem feito, né? Que muitas vezes não são os padrões do seu marido, do que é bem feito para você. E como nós mudamos isso em nós, mulheres? Somente aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor, orando, pedindo para o Senhor. Eu orava, eu chorava, eu dizia, Senhor, me dá graça, Senhor, para que eu possa levantar o meu marido, então, para que ele possa fazer as coisas da maneira com que eu gostaria que as coisas fossem feitas. Ou então, Senhor, fecha os meus olhos para as imperfeições, que eu não venha reparar nos defeitos das coisas que ele tem tentado fazer. Porque quando eu deixei ele realizar o papel dele, ele não se negou em fazer. Ele fazia do jeitinho dele. Muitas vezes ele estava varrendo a cozinha, quando eu vi ele estava pintando alguma coisa, deixava ali a sujeira da cozinha, ia fazendo uma coisa, depois a outra e não chegava a acabar. E eu dizia, ai Senhor, me dá graça, Jesus. E isso tudo, amadas, o Senhor, Ele ouve as nossas petições, Ele ouve as nossas súplicas. Está lá em Mateus, capítulo 7, pedi, dar-se-vos-á, buscai e me achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. É isso que diz a palavra. Eu me apegava naquilo e eu pedia ao Senhor, e o Senhor me enchia de paz. E quando ele fazia as coisinhas do jeito dele, eu o glorificava. Eu dizia, Senhor, obrigado por essa ajuda. Obrigado porque tu está levantando um sacerdote dentro do meu lar. Ele também não estava acostumado, eu fui a primeira namorada dele, meu primeiro namorado. E nós não estávamos acostumados com essa vida de casados. Então, tudo é um momento de adaptação, são situações que passamos na vida, não é verdade? Então, nós precisamos entregar para o Senhor, deixarmos de ser impositivas. Nós conversamos com uma irmã e o marido falando, né, que ela era impositiva. Não, tu tem que ir na igreja, Aí o marido começou a ir na igreja, nós nos alegramos, estávamos orando juntos. E aí ela começava, não, mas agora tu tem que levantar as mãos. Tu tem que, quando o pastor manda levantar, tu é obrigada a levantar. Aí o marido começou a levantar as mãos e ela dizia, não, agora tu tem que ir lá pra frente. Aí ele, mas meu Deus, na hora do apelo tu tem que ir. E aí o marido foi. E aí depois na hora do agora tem que te ajoelhar. E toda hora ela dava uma atividade, uma tarefa diferente para aquele marido, né? E o marido não aguentava mais, né? Então nós precisamos entender que as coisas não andam conforme nós queremos. As coisas não são impostas por nós precisamos entender que as coisas não funcionam pela força do nosso braço. E sim, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Porque senão essa conversão, ela vai ser impositiva, ela vai ser forçada, ela vai ser obrigada, é uma mudança que não vem de dentro, que não vem do querer. Voluntariamente, aquele coisa assim, eu quero ser transformado, eu vou levantar as mãos porque eu senti o Senhor me chamando, eu vou me ajoelhar, porque o Senhor falou meu coração, não é algo impositivo. Porque muitas vezes, queridas, nós não confiamos em Deus. Nós queremos as coisas para ontem, nós não confiamos, nós confiamos mais na força do nosso braço e do nosso poder de mudar as coisas com as nossas palavras. Por isso, muitas vezes nos exaltamos, gritamos, reclamamos,
E pioramos a situação dentro do nosso lar. E isso a gente pode tirar uma lição interessante, assim, né, amor, disso que tu falou, de quando as mulheres pedem para os maridos fazer alguma coisa e mesmo depois de eles terem feito, elas ainda acharem ruim da maneira que fez e brigar com o marido, né? Agora nesses minutinhos finais eu queria que tu desse algumas dicas finais, assim, para as mulheres, do que elas podem fazer para que o convívio delas com o marido seja um convívio bom, né? E eu queria deixar essa dica, né, para as mulheres. Quando você pedir alguma coisa para o seu marido para ele fazer e ele fizer, não critique ele se ele não fez da maneira que você gostaria que fosse. Porque pode ser que o seu padrão de exigência seja muito maior do que o dele. Mas isso não quer dizer que ele fez relaxadamente. Né? Pode ser que ele tenha dado o melhor dele. Né? A gente nunca sabe o melhor que a pessoa deu. Pode ser que ele tenha dado o melhor dele, se esforçado, ido lá na ferragem, comprou os parafusos, mas ficou torto. Meu Deus do céu, quanto tempo demorou, ainda deixou torto essa porcaria, não sei o que isso. Não, né? Mas que bênção, amor, que tu fez, que bom que tu colocou. Mas, amor, eu acho que ficou meio tortinho, né? Acho que a gente poderia mudar um pouquinho. Mas depois eu falei, tá, então não precisa ser hoje, vamos fazer amanhã. Né? Essas são as dicas já. Né? Essas são as dicas, então a gente precisa cuidar da maneira que vai falar, né? Exatamente. Pra gente não se impor ao ponto de menosprezar, de chatear, de ferir as pessoas, né? Existem mulheres que ferem o ego, ferem a masculinidade, né? Quantas mulheres a gente ouve e vê falando, tu não é homem, tu é um frouxo, tu tem que botar e vestir as tuas cuecas, tem que botar as calças. Isso aí fere o homem. Isso aí deixa o homem mal, deixa o homem entristecido, chateado, magoado. Isso aí mata o homem por dentro. Então, mulheres, se tem uma dica que eu quero dar hoje para vocês, não façam isso com os homens. Vocês vão estar matando os homens. Não façam isso. Se tiver que falar alguma coisa dessas que eu acabei de citar, então se cale. A palavra de Deus diz que a mulher, se quiser ganhar o homem, que ela ganhe sem palavras. Então não fale nada. Então não fale. Né? Ore, como a Sandra falou agora. E tem outra passagem na Bíblia, agora que o Roger falou isso, eu me recordei, eu acho muito importante, muito interessante, porque muitas de vocês podem estar pensando, mas Sandra, meu marido não é convertido, ele não é cristão, como que eu devo proceder? É assim, é obedecendo em tudo, é me submetendo, é me colocando sob a missão de ser ajudadora? Sim, é sim. Então, para você, mulher, que pensa que se o seu marido não é convertido, essa palavra não me cabe, eu gostaria de ler para você a palavra que está em 1 Pedro, no capítulo 3, que diz o seguinte: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Amém. Amém? Então aqui não fala do marido não ser convertido, mas que o marido não obedece à palavra. Aquele que não obedece, ele pode até estar dentro da igreja, mas ele não obedece à palavra, ele seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de quê? Temor. Temor ao quê? A palavra de Deus. Temor à palavra de Deus, como diz lá em Provérbios 31, né? Da mulher que teme ao Senhor. Queridas, precisamos nos colocar aos pés do Senhor, precisamos clamar ao Senhor, precisamos clamar para que Ele nos dê graça para procedermos bem diante de toda e qualquer situação, que Ele irá nos dar a vitória. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio muito nisso. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, gente. Que bênção esse vídeo. A gente fica muito feliz em poder abençoar e ajudar. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu vou lhe pedir compartilhe com outras pessoas. E vou lhe pedir que você deixe aqui embaixo nos comentários sugestões de novos vídeos
porque nós sempre estamos pensando e orando, pedindo a Deus por novos temas de vídeos. Então eu vou te pedir que coloque aqui nos comentários algum tema que seria interessante e comente também sobre esse tema de hoje, desse vídeo, sobre o papel da mulher e eu quero saber qual é a sua opinião. Pode ser que eu não consiga responder todos os comentários, mas vai ser uma alegria para nós poder enxergar tudo isso. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe vocês, que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Tchau.